Prezados irmãos e irmãs, na primeira leitura que nós escutamos hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira pregação após o Pentecostes, Pedro, diante de uma multidão que não compreendia o que ali estava acontecendo, anuncia que o Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado, que o Cristo que passou pela cruz ressuscitou e está vivo. E diante dessa pregação, vem a pergunta que a multidão faz a Pedro e aos demais apóstolos. No capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, e o que nós devemos fazer? Isto é muito interessante, que ao escutarmos a palavra de Deus, nós não nos deixemos levar por uma sensação de que estamos escutando história que aconteceu apenas, mas estejamos escutando o Senhor que está falando conosco através da palavra, inspirada a homens de um tempo determinado, que, através das Escrituras, falam para nós hoje, no nosso tempo e no nosso lugar. A pergunta de quem escutou a palavra foi: irmãos, o que devemos fazer? Todos os dias escutamos a palavra e perguntamos como responder a essa palavra de Deus, como viver essa palavra de Deus. Você certamente já ouviu, no capítulo 7 do Evangelho, segundo São Mateus, o que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entra no reino dos céus, mas aquele que escuta e põe em prática a palavra de Deus. Aliás, Jesus disse: quem escuta esta palavra e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem escuta a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Estou dizendo isto para recordar o nosso compromisso com a palavra que nós escutamos. Isto está na primeira leitura, quando Pedro fez a proclamação da palavra, a pergunta que fizeram: irmãos, o que devemos fazer? Diz a primeira leitura que Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Para nos lembrar que a salvação não é para um grupo de privilegiados, mas é para todos. Para aqueles que escutam, para os filhos, para quem transmitimos a mensagem, para todos aqueles quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós fomos chamados a dar atenção a esta palavra. Nós nos perguntamos: o que fazer para viver essa palavra? A dica já foi partilhada nesta primeira leitura. O Evangelho que nós escutamos. O capítulo 10 do 4º Evangelho, São João. Uma parábola que Jesus conta, que depois ficou muito bem lembrada na mente, na memória dos seus e também para nós hoje. A parábola do bom pastor. Se a gente lê todo o capítulo 10 do Evangelho segundo São João, nós encontramos o desenrolar, digamos assim, da catequese de Jesus a respeito do pastoreio. Antes, porém, de nós meditarmos este Evangelho, queria recordar uma outra passagem bíblica, que é o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel.
É muito interessante conhecer este capítulo 34 da profecia de Ezequiel. É um capítulo grande. Neste capítulo 34 da profecia de Ezequiel, o Senhor reclama dos maus pastores, porque disse que escolheu homens para pastorear o seu povo, que em vez de cuidar e proteger o seu povo, estavam se beneficiando do povo e explorando. E o Senhor se revolta contra os maus pastores. Naquele texto bíblico, o Senhor diz: eu mesmo assumirei o pastoreio do meu povo. Serei para eles um pastor, e eles serão para mim ovelhas. Isto está no capítulo 34 da profecia de Ezequiel. O Senhor diz que ele se tornará o pastor do seu povo. Isto se concretiza em Jesus, que é homem, porque assumiu pela encarnação a nossa humanidade, mas que é Deus, tem as duas naturezas. A natureza humana, ele assumiu, e a natureza divina. E aí por isso ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. E neste capítulo 10 do Evangelho de São João, quando Jesus diz que é o bom pastor, ele faz vários enfoques, que hoje nós não vamos ter como enfatizar todos. Mas a gente pode lembrar, ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário que não é pastor, quando vê o lobo chegar, ele foge, porque não tem compromisso com as ovelhas. Hoje, porém, o que eu quero enfatizar, que aparece neste evangelho, é um aspecto que Jesus incluiu na sua catequese. Falando numa linguagem de pastoreio, ele disse: eu sou a porta por onde as ovelhas entram e saem. E aí a catequese de hoje, deste evangelho, vai ser esse olhar para esta figura da porta. A porta tem dois simbolismos, pelo menos. A porta simboliza segurança e a porta simboliza liberdade. Depende de qual lado você esteja. Pois quando a porta está fechada, significa que nós estamos seguros. Na nossa casa, no dia a dia, quando nós vamos dormir, por exemplo, repousar, a gente sempre dá uma checada para ver se a porta está fechada. A porta fechada é uma segurança para nós. Alguém vigia a porta, uma segurança para nós. Então, Jesus é a nossa segurança. Para quem está preso, tudo que ele gostaria era de ter a chave da porta, porque a porta aberta também simboliza liberdade. Quando nós chegamos na casa de alguém como hóspedes, nos sentimos tão bem quando alguém nos acolhe e diz: está aqui a chave da porta da casa. Puxa vida, alguém está me acolhendo e está me dando a liberdade para entrar e sair. É assim que é Jesus. Ele é a nossa segurança e a nossa liberdade. Por ele nós podemos entrar e sair. Entrar para nos abastecer. O caminho da nossa salvação. Sair não é abandoná-lo, mas viver livre. Somos livres para seguir o Senhor Jesus. Jesus contou esta parábola para nos, numa linguagem rural, para quem ele estava falando, nos fazer compreender que ele é o bom pastor que acolhe todas as ovelhas, que dá a vida por elas, E para concluir, gostaria de aplicar esta palavra no nosso dia a dia. O pastor, no sentido bíblico, é aquele que assume a responsabilidade por alguém. Por isso, o padre exerce o pastoreio, porque tem uma responsabilidade por uma comunidade. Na família, o pai e a mãe de família também são chamados a serem bons pastores, porque eles exercem também pastoreio, cuidado por alguém.
Assim como Jesus dá a vida por suas ovelhas, o pai e a mãe de família doam a sua vida por aqueles que estão sob os seus cuidados. Pastorear, cuidar, não deixar que a ovelha se perca. Talvez a gente já esteja se lembrando de outra parábola que Jesus disse que o bom pastor isso é no outro capítulo já, Jesus disse que é alguém que se conta todas as suas ovelhas e falta uma. Ele vai atrás de uma que se perdeu, porque cada uma é importante para ele. Ou seja, eu tenho um valor muito grande para Deus. Você tem um valor muito grande, muito especial também para o Senhor, e Ele se importa comigo e se importa com você. Nós apresentamos ao Senhor, nesta manhã de domingo, enquanto escutamos a palavra, enquanto fazemos a nossa oração, apresentamos a nossa vida e pedimos que Ele cuide. Mas também pedimos ao mesmo tempo que, naquelas circunstâncias em que nós somos chamados a exercer o nosso pastoreio, que nós façamos ao seu modo, com o compromisso de cuidar no verdadeiro sentido e jamais explorar e jamais se apropriar de ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus